gestor da comunidade. Agora, chegar na Embratur logo no momento em que se aproxima a Copa do Mundo, desafio maior ainda. Esse é o desafio do país, é o desafio do nosso governo, da Embratur também, fazer com que essa oportunidade não se perca. Uma oportunidade de uma grande exposição do Brasil, em todos os países do mundo, com os olhos voltados para o Brasil, em razão de um ciclo de eventos e de mega-eventos, que se inaugurará neste ano com a Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, a chamada Conferência Rio+20, que será no mês de junho, no Rio de Janeiro, e depois nós teremos em 2013 a Jornada Mundial da Juventude, coordenada pela Igreja Católica, com a presença do Papa Bento XVI, a Copa das Confederações, teremos em 2014 a Copa do Mundo, em 2015 a Copa América, em 2016 os Jogos Olímpicos e Paralímpicos do Rio de Janeiro. Então, são bilhões de notícias, de olhos que enxergarão o Brasil, e o nosso trabalho é garantir que esses olhos, ao final desse momento, possam ter uma apreciação positiva e com isso gerar a sustentabilidade do crescimento do turismo no nosso país, fazendo com que haja um casamento entre a grande importância econômica que o Brasil tem e a imagem que nós iremos projetar ao mundo a partir dessa oportunidade de sediar esses grandes eventos. E diante desses grandes desafios, qual é a preocupação do gestor da empresa brasileira de turismo? É mais rede hoteleira, mais segurança pública ou transporte? Hoje nós trabalhamos em promoção turística, ou seja, de apresentação dos destinos e produtos turísticos do Brasil em outros países do mundo. Trabalhamos em apoio à comercialização, ou seja, iniciativas que ajudam a indústria do turismo a ter melhores condições de gerar investimentos, negócios, aí abrangendo todos esses itens que você falou. E também trabalhamos nessa articulação institucional para garantir que a indústria do turismo, os empresários e os trabalhadores tenham melhores condições de desenvolverem as suas atividades. A hotelaria é um insumo, sem dúvida, fundamental. Nós avançamos bastante nos aeroportos e os estádios estão todos em ritmo bastante avançado, de modo que hoje eu posso garantir, o nosso governo pode garantir, que nós teremos todas as condições de sediar bem esses grandes eventos e mostrar ao mundo que o Brasil vem se consolidando como uma das potências do planeta. Quando o senhor assumiu, alguns opositores do senhor chegaram a dizer que esse cargo de presidente da Embratur não tinha uma função de nada, era apenas uma sinecura. E como o senhor tem observado nesse curto período, tem dado para fazer um bom trabalho? Graças a Deus eu tenho uma avaliação hoje bastante positiva do trade turístico que acompanha nosso trabalho no Brasil e fora dele. Eu tenho muita satisfação de ajudar esse segmento da economia brasileira. Eu encaro o serviço público como uma missão, não é uma honraria, não é uma coisa para a pessoa se beneficiar pessoalmente. Esse é o grande erro, isso que a gente faz questão de combater. Então eu encaro com muita seriedade, com muita honestidade, com muita responsabilidade e tenho muita honra de ajudar o nosso país nesse segmento. Sou oriundo de outras experiências profissionais, mas hoje tenho uma relação bastante profunda com o tema e seguramente terei oportunidade de dar continuidade a esse trabalho em outros âmbitos, porque acredito muito que essa atividade é fundamental para que nós tenhamos mais justiça social. Quando nós tratamos de movimentar a economia, nós estamos tratando da vida das pessoas que estão assistindo ao Almanac nesse momento. Criar oportunidades para que todos possam desenvolver as suas vocações, os seus talentos e ter a oportunidade de, com isso, dar qualidade de vida para si próprio e para as suas famílias. Como é que está essa questão de vender a imagem do Brasil lá fora? O Maranhão entra com grandes vantagens também nessa perspectiva de seus fatores? Nós temos ajudado o nosso Estado, naturalmente é uma função nacional, é preciso... Não dá para puxar a brasa só para o Maranhão. Eu tenho um olhar especial, natural, como maranhense, agora nós temos que observar a demanda de todos os estados, porque é uma função nacional, é o dinheiro de todos os brasileiros. Como maranhense, naturalmente, eu procuro ajudar ao máximo o nosso Estado. Temos feito várias atividades, seja trazendo jornalistas de outros países, jornalistas da Itália, de Portugal, da Inglaterra, vieram no ano passado ao Maranhão, conheceram o nosso estado, produziram matérias, programas, fazendo com que o mundo olhe melhor o Maranhão. E, ao mesmo tempo, ajudando a que possam as autoridades locais, estaduais e municipais, que se dedicam ao turismo, ter o nosso apoio no governo federal. Então eu tenho recebido muitas demandas e procurado ajudar o nosso estado no limite, naturalmente, daquilo que a lei permite. Vou entrevistar o mesmo homem, mas
com várias funções. Nesse momento eu começo a entrevista com o político Flávio Dino. O senhor deixou uma carreira na magistratura, sendo juiz federal, teve de sair dessa função para entrar na política. Se arrependeu? Em nenhum momento, pelo contrário, continuo a acreditar bastante na política, porque é o caminho da transformação social do nosso Estado. Fui deputado federal, fui candidato a governador, tivemos, graças a Deus, e eu faço questão de agradecer mais uma vez as famílias de Imperatriz, todas as cidades do Maranhão do Sul, da região Tocantina que nos assistem agora, pelo apoio, pela acolhida, e em todo o Estado isso se reproduziu e continuo muito convicto de que a política é o caminho de transformar e de melhorar a vida dos milhões de maranhenses que continuam a esperar um bom governo, serviços públicos de qualidade. A eleição de 2014 passa por 2012. Todo mundo quer saber, Flávio Dino é candidato a prefeito em São Luís, já que as pesquisas lhe apontam com vitória em primeiro turno? Eu tenho compromissos assumidos nos 217 municípios do Maranhão, e essa é uma questão principal. De fato, tenho essa posição especial hoje na corrida eleitoral para a Prefeitura de São Luís, é algo que muito me alegra, me anima, mas também tem as outras 216 cidades, de modo que eu tenho colocado ao meu partido, aos partidos aliados, essa ideia de nós encontrarmos uma equação que me permita me dedicar mais a todo o Estado e uma preparação mais adequada do nosso grupo para as eleições de 2014. Mas é uma escolha muito difícil. Como todas as escolhas, são difíceis e realmente é algo que exige muita calma, muita tranquilidade. Nós temos, legalmente, eu tenho até o mês de maio para decidir. Eu quero ver se até o final de março a gente tem uma posição e eu, com certeza, terei o maior prazer de transmitir aos telespectadores do seu programa essa posição final acerca das eleições de 2012. Conversando nesse momento com o jurista Flávio Dino, ficha limpa. Você acha que agora em 2012 é para valer? O que muda no comportamento do eleitor, dos políticos, da sociedade como um todo? Foi uma grande conquista, eu tenho muita alegria de ter ajudado a escrever a lei da ficha limpa. Várias partes da lei da ficha limpa foram emendas que eu propus, textos que eu propus. Houve uma grande mobilização da sociedade civil e dentro do próprio Congresso Nacional. O Supremo já confirmou a lei, 2012 é para valer, e isso ajudará os eleitores a escolherem melhor os seus representantes. Por isso eu acredito que é um instrumento de aprimoramento da qualidade da política, de melhoria da democracia, fazer com que haja melhores governos, melhores vereadores, agora na eleição de 2012, para que o cidadão, a cidadã que nos assiste agora na sua casa, no seu local de trabalho, possa abandonar a ideia de que a política não funciona, que os políticos são todos iguais, que não há solução para isso. Pelo contrário, eu acredito muito na luta política e acho que a lei da ficha limpa ajuda a melhorar a qualidade da política no Maranhão e no Brasil. A gente vê quase todos os dias menores de idade praticando crimes e a questão do próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, que prevê como um ato infracional, e há uma discussão muito grande, nunca se chegou a um consenso sobre a questão da redução da maioridade penal. Qual a visão do jurista sobre esse tema? Seria preciso mudar a Constituição para alterar a maioridade penal, uma vez que ela está fixada na Constituição, de modo que é muito difícil que isso venha a acontecer. Acho que nós temos que, na verdade, aplicar bem o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é uma boa lei. Infelizmente, ela não é, até hoje, posta em prática. Se ela fosse posta em prática tal como está escrita há 22 anos, desde 1990, com certeza nós teríamos o fim desse ciclo de violência que acaba tendo vítimas na sociedade e crianças e adolescentes como vítimas do próprio processo de violência que você fez referência. Então eu acredito muito que, mais do que pretender mudar a lei, nós temos que aplicar as leis existentes, que elas garantem um bom sistema de proteção e de punição para aqueles que não praticarem atos corretos, atos adequados. Então o arcabouço jurídico do Brasil é suficiente? É muito bom, eu sempre sustentei isso desde que era juiz, como deputado. Eu acredito muito que nós temos leis de boa qualidade. Realmente o que precisa é que elas sejam cumpridas, e eu me dedico na política a essa ideia de botar em prática as boas intenções que estão escritas nas leis. E falando agora com o cidadão Flávio Dino, qual a mensagem que o senhor diria para a sociedade numa questão de acreditar no processo de mudança, no processo de renovação, no processo de idealismo? A sociedade às vezes anda tão desanimada com a política em si, às vezes hostiliza e generaliza a situação dos políticos, não presta, não tem jeito. O cidadão Flávio Dino é otimista?
Muito otimista. Eu lembro, por exemplo, de uma passagem narrada na Bíblia, quando o povo hebreu se libertou do Egito, atravessou o Mar Vermelho, chegou no deserto, e Moisés, inspirado por Deus como líder, e sofria a mesma dificuldade, ou seja, muita gente disse, olha, esse líder não serve, ele não sabe para onde ele está levando o povo. A Bíblia narra isso. Mostra que essa ideia da desconfiança é bastante antiga, e acabou que tudo deu certo, né? O povo hebreu alcançou a terra prometida, né? Chegou ao seu objetivo de se libertar da escravidão que havia sido imposta pelo faraó no Egito. E por isso eu acho que essa é uma referência que nós temos que atualizar para os dias de hoje. Mostrar que é possível, sim, ultrapassar o mar vermelho das injustiças, da desesperança, ultrapassar o deserto da pobreza, da falta de serviços públicos e chegar àquilo que a cada eleição é prometido, que essa é a referência histórica importante. Nós acreditarmos, termos fé, esperança e caridade, solidariedade, que são as virtudes principais daqueles que acreditam na boa política, que acreditam que é possível implementá-la, cumpri-la e realizar aqui esse propósito de justiça social por intermédio da política. Você acha que essa própria questão do quadro de justiça que nós temos no nosso país é uma falta de participação do próprio eleitor? Nós precisamos qualificar a nossa democracia a partir disso, inclusive, ampliar a mobilização social. Eu sempre convido todos que nos assistem agora, em todas as cidades do Maranhão, a participar das organizações sociais, dos sindicatos, dos movimentos de juventude, das associações, das igrejas que têm políticas sociais, que têm trabalho social, para que nós façamos o casamento entre política, a política institucional, essa dos vereadores, do prefeito, dos deputados, do governador, com essa grande política que é feita diretamente pela sociedade, se mobilizando e se organizando. Acho que desse casamento é a receita do sucesso para o Maranhão. Conversei com o político, o jurista, o cidadão e o presidente da Embratur. E nesse momento o Flávio Dino deixa uma mensagem ao nosso telespectador do Almanac. Muito obrigado a você, Marco Aurélio, muito obrigado a você que nos assistiu na sua casa, no seu local de trabalho, agradecer à Band, o espaço e deixar essa mensagem renovada sempre, de muita esperança, de muito otimismo, de crença no amanhã, de acreditar que as coisas podem ser diferentes no Maranhão. Nós não somos vocacionados para o atraso, para a pobreza, para ficar no último lugar da fila, que é a situação que hoje, infelizmente, o Maranhão se encontra. Olhando para frente, eu tenho certeza que um caminho novo se abre e nós vamos mudar essa realidade e fazer com que o Brasil enxergue esse Maranhão real. O Maranhão do senhor e da senhora que nos assiste agora, que trabalha muito, trabalha duramente, tem sonhos, merece realizá-los, tem direitos. Esses direitos não são reconhecidos, nós precisamos lutar, qualificar a política, ter esperança, continuar trabalhando. Eu tenho certeza que nós vamos alcançar os nossos objetivos juntos. Uma visão de futuro para o Maranhão e para o Brasil. Este é o programa Almanac, a favor da comunidade. A favor da comunidade.